Como quitar as suas dívidas de maneira inteligente? Nesse vídeo a gente vai abordar algumas estratégias e alguns caminhos para você seguir e trazer uma saúde financeira e uma otimização do fluxo de caixa do seu negócio. Meu nome é Leonardo Guimarães, sou sócio-diretor da Antecipa e vem com a gente. Primeiramente, você tem que entender a situação atual da sua empresa. Então é muito importante você avaliar o montante de dívidas de alavancagem que você tem na sua situação atual e assim você entender as taxas de juros que os seus credores estão cobrando, os seus investidores também, entender os prazos de pagamento, mas mais importante é entender como funciona a sua empresa. Então, qual que é o prazo de pagamento em relação ao de recebimento, qual a sua necessidade de estoque e assim, para você calcular a sua necessidade de capital de giro. É muito importante ressaltar também que às vezes a necessidade de capital de giro é algo que vai acompanhar o crescimento da sua empresa, então é necessário resolver antes, porque uma vez que você cresça com essa necessidade, você vai crescer essa necessidade também. Então é legal você saber que isso vai estar constante até que você encontre uma solução, como uma negociação ou como até mesmo alguns serviços próprios para isso. Bom, uma vez que você entendeu a situação da sua empresa, então entendeu como estão as dívidas e como estão as taxas e os prazos, é muito importante você priorizar. Priorizar é importante em qualquer circunstância, desde a questão de liderança de uma empresa até na questão de quais necessidades de despesas e de dívidas você deve pagar. Por isso, entenda qual vai ter um impacto maior no seu fluxo de caixa ou nos seus futuros planos, nos seus futuros investimentos, para assim você trazer para frente a resolução dessas dívidas antes das que são menos relevantes e importantes para o seu negócio. Uma vez que você entendeu as prioridades dessas resoluções dessas dívidas, você deve criar um planejamento. Então se planeje para ou ir quitando elas, ou parcelar, ou até mesmo conseguir uma negociação que seja favorável para o crescimento do seu negócio, criando sempre metas mensuráveis e metas que sejam realistas ao que você consegue alcançar. Uma vez que você entendeu a situação atual da sua empresa, você mapeou toda a sua necessidade e você fez o seu planejamento com metas mensuráveis e atingíveis, a primeira ação que a gente recomenda é você ir lá e negociar com seus credores. Ir lá, dar uma ligada, ir no seu banco ou na empresa que financiou aquelas suas operações até o momento e tentar conseguir algumas taxas melhores e condições de pagamentos melhores, às vezes parcelando ou às vezes alguma renegociação que consiga se encaixar no seu fluxo de caixa futuro. Além dessa negociação com os seus credores das dívidas já existentes, vale também você tentar negociar com seus fornecedores e clientes para conseguir uma brecha melhor para casar esse fluxo de caixa dentro da sua empresa. Ou seja, você conseguir condições melhores de pagamento para os seus fornecedores e ao mesmo tempo conseguir condições mais favoráveis para você com os seus clientes de pagamento para ter um desencaixe menor nesse fluxo de caixa. Uma vez que você negociou com seus credores, com seus clientes, seus fornecedores, você também deve olhar internamente para a sua empresa. Quando a gente fala internamente, a gente quer dizer que você deve entender quais são os pontos que estão trazendo a maior rentabilidade e também os pontos que estão trazendo uma menor rentabilidade em que você está dando esforço, está dando energia lá dentro. Assim, é importante você tirar essa energia, esses esforços, esses colaboradores que estão auxiliando naquela área que não está sendo tão rentável e jogar para pontos que vai trazer um retorno maior para a sua empresa, otimizando assim o seu fluxo de caixa, melhorando o seu faturamento líquido, o seu lucro líquido mensal ali da sua empresa e assim você conseguir alocar esses recursos para pontos que estão necessitando mais. A gente vem aqui também apresentar uma alternativa muito utilizada no mercado e que a Antecipa pode ser a sua parceira ali para isso. A antecipação de recebível é uma solução e um serviço financeiro muito utilizado pelos empresários justamente para conseguir otimizar esse fluxo de caixa. Quando a gente fala otimizar, seria praticamente casar esse tempo de pagamento para o seu fornecedor ao tempo de recebimento do seu cliente, ou seja, o tempo que o seu cliente vai te pagar ali dentro. Nesse meio tempo, você tem uma necessidade de caixa, de estoque, se for no caso de empresa de serviço, de folha de pagamento ali, em que muitas vezes você fica descoberto. Isso não quer dizer que a empresa não está tendo lucro ou que ela não está tendo um crescimento, mas quer dizer que você fica um tempo descoberto e não vai ter o capital para girar a sua operação nesse tempo para as coisas do dia a dia. Por isso, a antecipação de recebíveis pode ser uma alternativa muito boa, uma vez que ela seja bem encaixada e bem enquadrada, bem aplicada no seu fluxo de caixa ali, para cobrir esse gap de tempo de recebimento dos seus produtos. O descasamento do fluxo de caixa, quando a gente pensa principalmente em médio e longo prazo, ele pode fazer um acúmulo de dívidas. Ou seja, você acaba usando aquele capital que sobrou para utilizar nas despesas variáveis, nos custos para a produção das mercadorias, no estoque básico que você precisa para o seu giro diário e acaba não conseguindo honrar com custos fixos, como os custos de aluguéis, como alguns custos de algumas mercadorias, de alguns fornecedores. Por isso que muitas vezes pode trazer dívidas que na verdade não significam uma falta de lucro, mas sim significam que você fica descoberto nesse tempo. Por isso,
Pensar na antecipação de recebíveis como uma solução ou como uma ferramenta estratégica para o seu negócio pode ser a alternativa mais viável para você. Bom, nesse vídeo a gente ensinou com alguns passos, algumas maneiras inteligentes de quitar as suas dívidas. Iniciando pelo mapeamento da sua situação atual, seguindo pelo estabelecimento de metas realistas e alcançáveis para o seu negócio, depois a negociação com seus credores, partindo para a negociação com fornecedores e clientes, como utilizar os recursos de maneiras inteligentes e assim abordando a antecipação de recebíveis como uma ferramenta estratégica para a solução desses problemas que você pode ter. Por isso, a Antecipa aqui se disponibiliza para entender a situação da sua empresa, ajudá-lo com essa otimização de fluxo de caixa e trazer as melhores soluções de antecipação de recebíveis de uma maneira personalizada para garantir um futuro saudável para você e assim a gente, juntos, atingir os seus sonhos. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, então deixa um likezinho, se inscreve no nosso canal, liga o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo apitar aí no seu celular, no seu computador. Deixa um comentário deixando alguma dica, alguma coisa que você queira que seja abordada nos próximos vídeos, e envie para todos os seus amigos que podem se beneficiar dessas dicas que a gente está gravando para vocês. E vem com a gente!